Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre o Eclesiastes, não é eclesiástico. O Eclesiástico é aquele livro escrito por Jesus Ben Sirá, que é um livro ligado à Bíblia católica. Na protestante não tem. Estamos falando aqui do Eclesiastes, que fala de uma sorte para todos, ou seja, com a morte. E nós estamos levantando a questão, porque a Andréa nos coloca aqui, de que depois da morte não há trabalho, nem projeto, realmente, apenas esquecimento com relação ao corpo físico. Ao contrário do que o Espiritismo diz, não estou querendo uma discussão, muito bem, o Espiritismo não diz. Ao contrário, o Espiritismo mostra que a morte existe, os mortos não. O fenômeno físico, o corpo físico perece, o espírito não. Nós somos imortais. E Jesus provou isso voltando do mundo espiritual na ressurreição. E Jesus deu provas no Monte Tabor, ao conversar com Moisés e Elias, que eles, para muitos, estavam mortos. Então, de acordo com o Eclesiastes, se nós interpretarmos de uma forma literal, há uma contradição. Daí porque eu coloquei que o Talmud fala que a gente tem que procurar outras citações. Se os mortos não sabem nada, como é que vai haver um julgamento? Jesus disse que no juízo final, Deus colocará os bons à direita e os maus à esquerda. E nesse juízo final não é aqui, é no mundo espiritual. Portanto, há uma permanência. Porque, inclusive, se você ler o primeiro livro de Samuel, minha cara Andréa, no capítulo 28, versículo 7 em diante, no famoso episódio de Saul e Samuel, junto à pitonisa de Endor, Samuel estava morto. Estava no Sheol, só que o Sheol, como bem diz Davi, é uma região onde todo mundo vai, mas dali sai. É o nosso umbral, que a doutrina espírita explica, através de muitas obras psicografadas, através do próprio Kardec, quando ele trabalha com essa questão. Em A Gênese, nós vemos que todo mundo vai lá, nessa região, mas de lá sai, lá não fica. Daí porque Davi fala nos seus salmos, Senhor Deus, eu te louvo porque não deixas minha alma no Sheol. Portanto, o próprio Samuel, no capítulo 28 do encontro com Saul lá na pitonisa de Endor, ele diz no capítulo 28, versículo 15, por que me fizeste subir até aqui? O que significa que ele estava embaixo, no Sheol. Mas quem está lá não está morto, sem consciência, não. O corpo físico fica inconsciente. O espírito não. Senão Jesus não teria ido pregar também no Sheol para aqueles espíritos do tempo de Noé, rebeldes, como está lá na Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, onde você pode ver que Jesus foi pregar aqueles que estavam no Sheol, mostrando que eles não estavam mortos. E Jesus mostra, nós vemos o caso de Samuel voltando para conversar com Saul, então ele tinha consciência, e veio dizer até ele, você não escutou Deus, e amanhã você estará comigo. Você vê Jesus conversando com Moisés e Elias, que para muitos estavam mortos, então não estavam e têm consciência que voltaram para conversar com Jesus. Você vê Jesus voltando na ressurreição. Portanto, a morte é uma passagem. E que a morte existe. Os mortos, na concepção que muita gente quer colocar, não. Os espíritos que estão do outro lado, eles têm consciência sim. Eles passam por um processo de reflexão e depois, então, eles retornam. Em tudo isso, o que a gente pode concluir, cada um de acordo com suas obras, veja Mateus 5, 25, quando Jesus manda a gente se reconciliar com os nossos irmãos, porque senão a gente é lançado na prisão. E dali a gente não sai até ter pago ou saldado os últimos débitos. Prisão essa que pode ser considerada a prisão da carne ou a prisão da consciência que a gente fica depois de cometer um delito ou um erro para tentar recuperar o que perdeu. Portanto, na concepção literal do Eclesiastes, minha cara Andréa, não se preocupe que ninguém fica no Sheol eternamente.
E a inconsciência que ele fala aqui, que os mortos não sabem nada, é o corpo físico morto, o cadáver. Realmente o cadáver não tem consciência. Mas depois que o cadáver existe, significa que a alma ou o espírito já abandonou aquele corpo. E aí agora, na condição de espírito imortal, ela vai passar por um balanço da sua última existência e depois volta para recomeçar de onde fracassou, de onde falhou. Este é o que o Espiritismo tem a explicar de uma forma racional, que a morte, como fenômeno físico, existe. Os mortos não. Tenha certeza de que você é imortal e você vai ter plena consciência no mundo espiritual do que você fez aqui. Lembre-se de Jeremias, quando Deus diz a ele, antes que tu fosse gerado, eu já te conhecia. Quer dizer, existe uma identidade espiritual e cada um de nós tem consciência do que a gente fez, do que faz e do que deve fazer para crescer, para evoluir com o reencontro com Deus. Que Ele fique com todos vocês. Até o próximo programa e muita paz.